pessoal, começando mais uma live, segunda-feira, pós-prova, né? Hoje descansando aí da Volta Ciclística João Pessoa, foi bem bacana a prova ontem, gostei muito, uma prova curta, bem intensa, mas foi realmente interessante essa prova aí, a gente curtiu bastante fazer, tivemos alguns pódios lá, algumas pessoas andando até surpreendentemente melhor do que a gente esperava, né? Tinha gente aí que estava parada, muita coisa de viagem, enfim, né? Teve algumas surpresas boas lá pra gente, né? Foi interessante a prova, gostei bastante, espero que ano que vem a gente tenha mais, não só mais participantes, mas resultados tão bons quanto esse ano, ou talvez até melhores, né? Queria parabenizar aí, antes de tudo, todo mundo que levantou cedo, correu. A gente teve chuva, vento frio ontem, por incrível que pareça, aqui em João Pessoa estava desculpa, resultado de ontem ainda, uma chuva fria, uma chuvazinha fria com vento forte, acabou que deu uma prejudicadazinha no começo, mas acabou que no final foi até bom, porque o excesso de calor que faz aqui em João Pessoa em condições normais acaba atrapalhando um pouco, tá? Então vamos lá. A live de hoje é proteínas, o momento da ingestão da proteína, teve algumas dúvidas aí que apareceram, se as proteínas logo após o treino elas funcionam realmente, funcionam de verdade, quais são os posicionamentos das associações internacionais de nutrição esportiva, de medicina do esporte, enfim, fiz uma pesquisa aí razoavelmente extensa. Então, vou passar aqui os resultados agora para vocês. Tá? Não são pesquisas novas, procurei algumas atualizações, mas aparentemente as últimas atualizações que aconteceram foram em 2017. Não teve nada de muito novo que apareceu aí nos últimos anos, mas esse ano o que a gente pode considerar de 2017 ainda vale para agora, para o nosso período. Tá certo? Então, vamos lá. Se as proteínas realmente, pós-treino, realmente funcionam. Antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo. Quem não me conhece ainda, meu nome é André Pontes, sou professor de Educação Física, formado pela UNB, sou ciclista há muitos anos, tenho alguns cursos aí pela União Ciclística Internacional, tanto de ciclismo quanto de paraciclismo. Já atuo nessa área aí desde 1996, então já tem alguns anos de estrada. O pessoal brinca aí desde o século passado que eu estou nessa de atividade física e ciclismo. Tá? Então, passando aí essas informações para vocês, que não é qualquer um que está falando, beleza? Bom, fiz algumas notas aqui, algumas anotações rápidas para não deixar muita coisa, então eu vou tentar ser sucinto, vou tentar ser rápido no que a gente vai falar, porque não dá para simplesmente a gente pegar um assunto aí de 40 anos, que vem sendo estudado, e colocar em uma live de pouco mais de meia hora, 40 minutos. Tá? Então vou tentar ser sucinto, mas o principal para vocês vai ser o final, são as conclusões, e gostaria que vocês ficassem até o final, porque as conclusões é o que realmente interessam, como é que você vai usar isso na sua vida cotidiana, como é que você vai usar isso na prática. Tá? Então, os dados que eu pesquisei aqui, todos eles foram da ISSN. O que é ISSN? International Society of Sports Nutrition. Então, em 2017 eles fizeram uma pesquisa, muitos pesquisadores, não consegui nem contar todos aqui, mas muitos pesquisadores ao redor do mundo fizeram várias pesquisas e fizeram uma revisão bibliográfica muito extensa de tudo que estava acontecendo em termos de estudo, nessa época, e com o que havia de mais atualizado, com o que havia de menos atualizado, para saber se havia necessidade de alguma atualização. Então, em 2017 foi um grupo de estudo bastante grande que fez essa atualização para a ISSN. Okay? O principal foco deles foi o timing da ingestão de proteína. O que é o timing? Ou seja, eu terminei o treino e eu tenho que ingerir proteína numa janela ótima. Que janela ótima seria essa? Entre 30 e 120 minutos após o treino. Eles consideram principalmente 30 minutos após o treino. Tá? Então, alguns citam 30 a 120, ou a maioria deles cita 30 minutos. Eles consideram isso como uma janela ótima para a ingestão de proteínas. Tá? Então, essa janela ótima, o que quer dizer? É o tempo ideal para você consumir alguma proteína após o seu treino. Tá?
O que eles pegaram também, para querer, o que eles queriam saber, se o catabolismo muscular, ele perdi minha nota aqui, tá. O catabolismo muscular, se ele acontecia e poderia ser interrompido por essa ingestão de proteína, ou se esse catabolismo muscular não seria interrompido, mas ele seria recuperado depois. Enfim, as possibilidades eram muitas, né? Então, essas pesquisas elas abrangeram bastante, muitos assuntos, mas no final das contas eles chegaram a uma conclusão que existe uma quantidade certa de proteína por peso corporal para você ingerir, e existe uma quantidade ideal de acordo com a atividade que você faça, com o tipo da atividade que você faça, tá? Então essas informações que eu vou passar para vocês, elas não são informações que a gente pegou por aí, tá? Então elas não são informações controversas, elas têm um consenso, tá? Então elas são posicionamento da ISSN, e atualmente a respeito desse assunto é corroborado por esses bastante numerosos estudos que tem aí em nível mundial desde 2017. Tá? Eles vêm sendo também corroborados por outros estudos, né, já não tão numerosos, mas que aconteceram de 2017 para cá, porque praticamente choveu molhado. Né? Então eles fazem estudos, comprovam que já tinha sido comprovado, mas não deixaram de sair estudos, mas também não tem nenhuma novidade de 2017 para cá. Tá? Então, considerações sobre o tema. Em 2017, esse grupo de experts em nutrição desportiva revisou toda essa literatura a respeito do assunto para estabelecer as recomendações baseadas nas evidências científicas e medições laboratoriais. Tá? A questão: quais eram os reais benefícios em consumir proteínas entre 30 e 120 minutos após a realização do exercício, e se existem diferenças de resultados comparados entre treinamento resistido e treinamento de endurance. Treinamento resistido, entenda-se, vamos trocar em miúdos aqui, musculação. Tá? Resultado dos estudos. Existem diversos estudos Existem diversos estudos comprovando que o consumo de proteína pós-treino pode ajudar e aumentar a velocidade da síntese proteica nos músculos. Tá? Então isso aí já é muito comum, a gente vê na sala de musculação, tá? Que as pessoas comentam que entre 30 e 120 minutos depois você tem que fazer uma refeição após o treino. Uma refeição de proteína após o treino. Esse consenso, né, que já acontece, esse senso comum que já acontece aí nas salas de musculação, ele é sim corroborado pela ciência. Eu não sei até que ponto isso veio da ciência para a sala de musculação, saiu da musculação para o consenso científico. Tá? Mas isso aí também não vem ao caso, o que importa é que realmente funciona. Tá? Também foi comprovado que os efeitos positivos sobre a síntese proteica, ou seja, a construção muscular a partir de proteína que você ingere, podem durar cerca de 24 horas depois de completar o treinamento. Então isso aqui com certeza é um diferencial. Tá? Você saber que não é só naquela janela entre 30 minutos e 120 minutos que você deve consumir proteína após o treino. É importante você fazer uma dieta bem equilibrada, e distribuindo essas proteínas que você tem, o que você precisa comer, calculadas em gramas de proteína pelo seu peso corporal, durante as 24 horas após você ter terminado o exercício. Tá? A principal comprovação que eles encontraram aqui foi o seguinte: o mais importante não é exatamente quando você vai consumir essa proteína, tá? Mas sim quanto de proteína se consome ao longo dessas 24 horas após o treino. Então esse aí foi o principal achado de todos esses estudos que fizeram pela ISSN. Tá? Outros achados que foram interessantes aqui é que não há comprometimento da digestão de proteínas e na cinética da absorção, já eu explico, após o exercício ou com o envelhecimento. Ou seja, não tem nada de fator mecânico, não tem nenhum tipo de impedimento que mude a absorção de proteínas após o exercício, se você for um pouco mais idoso ou mais jovem. Tá? Isso aí independe da sua idade. Tá? Então eles calcularam, inclusive, eles pesquisaram, inclusive, se a idade interferia nessa absorção de proteína. Na verdade, ela não interfere. Hoje sabe-se que
pessoas mais idosas elas têm resultados excepcionais quando são submetidas a treinamento de força na musculação. E também essas pessoas, desde que elas tenham essa demanda, né, que a demanda muscular aconteça, a proteína vai sempre fazer parte da dieta e fazer parte do resultado dessas pessoas. Tá? Mais alguns achados: a disponibilidade plasmática de aminoácidos, ou seja, o que tem no sangue. Quando você ingere a proteína, você digere essa proteína e ela é quebrada em aminoácidos e entra na corrente sanguínea, a gente chama de disponibilidade plasmática. Tá? Então a disponibilidade plasmática desses aminoácidos vindos da sua alimentação não é afetada pela idade ou pelas condições de exercício. Tá? Interessante também aqui, o timing de proteína melhora a recuperação e os ganhos musculares. Ou seja, você ingerir a proteína entre 30 e 120 minutos após o seu treino, sim, melhora a sua recuperação e ganhos musculares. Porém, tem uma coisa que eu vou falar mais no final, mas é que depende do tipo de exercício que você faça, ok? Suplementos de proteínas auxiliam sim na síntese e recuperação de proteínas musculares, ou seja, a qualidade da proteína que você ingere, se ela está muito acrescida de gordura, se é uma proteína bruta, por exemplo, um queijo, ou a própria carne no almoço, né, enfim, a qualidade dessa proteína ela interfere na recuperação da musculatura. Tá? Então, nos ganhos musculares também. Então, se a proteína que você está ingerindo é uma proteína de boa qualidade, ela vai fazer um efeito mais positivo no seu ganho muscular. Tá? E os alimentos integrais e suplementos podem melhorar as adaptações ao treinamento. Tá? Existia uma hipótese, eu não consegui achar uma comprovação a respeito disso, mas existe uma hipótese que alimentos integrais eles contêm mais fibras e que essas fibras mantêm o teu intestino mais limpo. Tá? Eu li isso, mas também não existe comprovação. Tá? Mas de qualquer maneira, a limpeza das suas microvilosidades intestinais elas podem ser benéficas na sua absorção de proteína. Tá? Não existe comprovação com relação a isso, mas é uma hipótese muito bem vista. Tá certo? Outros achados aqui: a maior ingestão de proteína aumenta os ganhos musculares e de força durante o treinamento de resistência. Tá? Então, quando você está fazendo, entenda esse treinamento de resistência como musculação. Tá? Então, a maior ingestão de proteína aumenta esses ganhos musculares e de força quando você está fazendo musculação. Não adianta também você ficar só fazendo ingestão de proteína e não ter uma demanda para isso, ou seja, você não cria essa demanda através do exercício físico. Tá? O exercício de resistência até a falha, quando você está treinando musculação e você faz até a sua última gota de energia, né, para aquele exercício, por exemplo, você está fazendo um supino, um agachamento, o que a gente chama de até a falha? Quando você começa a fazer o exercício e começa a fazer as repetições 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e quando você não consegue passar de 11, por exemplo, você tinha que fazer um pouco mais, ou tinha que ir até o seu limite, você encontra esse limite e isso a gente considera até a falha. Então esses exercícios de musculação, ou contra resistência até a falha, eles aumentam a sensibilidade à síntese de proteína miofibrilar por até 24 horas, certo? Diferentes intensidades de exercício também afetam as respostas de síntese de proteína muscular após os exercícios resistidos, ou seja, se você faz um treino mais forte, você tem mais sensibilidade à proteína, a proteína muscular necessita ser mais bem recuperada. Tá? Então vai necessitar de uma quantidade maior de proteína na sua alimentação, tá? Após os exercícios resistidos. Exercícios com menos intensidade necessitam de uma quantidade menor de proteína para você poder se recuperar. Tá? Então isso aí são os principais achados dessas pesquisas. Tá? As conclusões, vamos lá. A sensibilidade da síntese de proteína muscular à alimentação é aprimorada após os exercícios resistidos. Tá? Não só após os exercícios resistidos, mas também a exercícios de endurance. A questão nos exercícios de endurance você precisa focar mais em recuperar a sua energia via carboidratos do que recuperar a sua musculatura desgastada, porque ela não sofre tantos danos. Tá? Então a demanda energética que você tem para se manter fazendo exercício no dia seguinte
com relação ao exercício de endurance, ela é muito mais voltada para o carboidrato. Não quer dizer que você não deva comer proteínas. Existe uma proporção de proteínas que é a ideal quando você faz a recuperação muscular após exercício de endurance, tá? Mas ela é de aproximadamente 20% só do que você colocaria para um exercício de força, tá? Então, quando você faz musculação, você usa, digamos, uma dose de proteína de 30 gramas de proteína, tá? Não sei, estou chutando um valor aqui, tá? No caso do exercício de endurance, a necessidade dessa recuperação em relação ao que você está se alimentando é muito maior em relação aos carboidratos. Você vai direcionar muito mais para os carboidratos e muito menos para as proteínas, tá? No caso das proteínas, você precisaria baixar de 30 para aproximadamente 6 a 7 gramas de proteína no máximo, porque você precisa ter espaço ainda para o consumo de carboidratos para que eles recuperem a sua energia para o próximo treino que vai acontecer, digamos aí 20 horas depois, 22 horas depois. Tá? Então existe uma diferença sim entre treinos de endurance e treinos de musculação. Tá? Os treinos de musculação eles exigem muito mais a recuperação da proteína do que a da energia muscular via carboidrato. Já nos treinos de endurance existe o caminho é inverso. Você precisa muito mais da recuperação dos carboidratos do que da recuperação muscular via proteínas. Você precisa manter o seu nível de energia, o seu nível de glicogênio mais alto para os exercícios de endurance. Tá? As taxas de síntese de proteína muscular foram maiores após o exercício do que em repouso, ou seja, isso aqui é o básico. Então, mas não pode deixar de ser citado nas conclusões dos artigos. Tá? Que se você faz exercício, você com certeza tem uma síntese de proteína maior, porque existe uma demanda. Se você não cria demanda, esse nível de síntese de proteína ele é o mínimo possível que o seu corpo aceita. Tá? A ingestão de proteínas também estimula a síntese proteica muscular e promove a perda de gordura. Tá? Quando você estimula a síntese proteica, você aumenta a sua massa muscular. A massa muscular é um potencial consumidor de energia. Sendo um potencial consumidor de energia, essa massa muscular ajuda você a perder gordura enquanto você é obrigado a sustentar essa massa muscular maior. Tá? Então, essa ingestão de proteínas maior ela estimula a síntese proteica e também, de forma indireta, promove a perda de gordura. Tá? Hidrolisados peptídicos, ou seja, proteína hidrolisada, tá? Elas mostram um aumento mais rápido de aminoácidos e resposta à insulina. Tá? Então, se você for utilizar suplementos após o treino, procure utilizar os suplementos de proteína hidrolisada, caso a sua necessidade esteja baseada em treinamento contra resistência, treinamento de musculação. Tá? Lembrando que se o teu caso é o treinamento de endurance, como nós trabalhamos aqui com ciclismo, tá? Se o teu caso é o treinamento de endurance, é melhor você focar na recuperação dos carboidratos e distribuir as proteínas em porções menores ao longo do seu dia, tá? Mas sem deixar de alcançar a quantidade ideal de proteína baseada nas gramas de proteína pelo seu peso corporal. Tá? Já estamos chegando lá. O timing, tá? Ou seja, o momento da ingestão de proteínas, ela influencia nas adaptações ao exercício, ou seja, se você tem uma musculatura mais bem recuperada via proteínas e, claro, pronta para o exercício via carboidratos, tá? Você tem uma adaptação mais rápida e melhor ao exercício, certo? Então, esse timing é fundamental. No caso da endurance, a gente precisa ter um timing diferente em relação à proteína, desculpa, um timing não, uma quantidade diferente em relação à proteína e a proporção dela em relação a carboidratos, certo? A proteína de alta qualidade melhora a síntese de proteína muscular após o exercício, tá? Então, como eu falei agora há pouco, uma proteína de baixa qualidade ela não vai te ajudar muito. Mas uma proteína de alta qualidade, uma proteína via suplemento, digamos, tá? Ela com certeza vai te ajudar mais, porque além dela não vir carregada de calorias, principalmente na quantidade de gorduras que as proteínas têm, tá? Essa qualidade da proteína ela tende a entrar mais rapidamente na sua corrente sanguínea e aproveitar os efeitos enzimáticos que
que você tem pós-exercício, tá? Os efeitos hormonais e enzimáticos que você tem pós-exercício. Então existe uma curva, né, que você cria um pico de necessidades enzimáticas e hormonais, tá? De necessidade não, desculpa, né? Você cria um pico de hormônios e enzimas que criam essa necessidade de proteína para que você construa sua massa muscular. Tá? Então existe um caminho correto e esse pico existe no momento de 30 a 120 minutos depois ele começa a decair, mas não quer dizer que ele sumiu. Tá? Então você precisa continuar oferecendo condições para que o seu corpo se recupere. Basicamente, o que são essas condições? Uma alimentação adequada, descanso e hidratação adequada também, condizente com o exercício que você acabou de executar. Tá? Uma coisa importante aqui, as doses de proteína devem conter o aminoácido leucina para que a síntese ideal de proteína muscular aconteça. Tá? Proteínas pobres ou neutras em leucina, elas não ajudam muito na recuperação muscular e na construção da musculatura, né? na síntese proteica pós-exercício. Beleza? As últimas conclusões aqui em relação ao treinamento resistido e endurance, tá? Voltando aqui ao treinamento de musculação, o exercício até a falha aumenta a sensibilidade à síntese de proteína após o treino, proteína muscular após o treino, ou seja, os exercícios extenuantes eles aumentam muito mais a necessidade porque a tendência é que eles rompam mais fibras musculares. Esse rompimento, quando acontece, ele necessita de mais proteínas para você se recuperar e recuperar essas fibras musculares rompidas, certo? Então, quando você está na musculação, exercícios até a falha eles aumentam essa sensibilidade à proteína, né? E essa proteína muscular ela tende a se recuperar mais caso haja as condições para isso, ou seja, você ingira proteínas alimentares suficientes, então você vai conseguir se recuperar de uma forma melhor. Tá? O recrutamento de fibras do tipo 2, ou seja, fibras rápidas, durante exercício de resistência, maximiza exercício de resistência, entenda-se musculação, maximiza a resposta da síntese de proteínas, ou seja, é necessário, caso você queira um aumento de massa muscular ou melhorar a sua capacidade contrátil, é necessário você fazer exercícios contra a resistência, tá? Exercícios de musculação. Pode ser com peso do corpo? Pode, desde que exista uma forma que você consiga estimular de forma suficiente a sua musculatura para que ela tenha esse tipo de resposta. Tá? Quantidade de consumo aqui. Tá? Então aqui vem a parte final, que é mais importante. Consumir entre 1,2 e 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal para endurance ou atletas recreativos, certo? Então, como eu falei, a dieta do ciclista ela é um pouco diferente da dieta do fisiculturista, que tem muita pesquisa com relação aos fisiculturistas, como é que eles ganham massa muscular mais rápido. Então a parte de nutrição ela é tão avançada no ciclismo quanto no fisiculturismo. Só que o consumo de proteína nessas duas ele é diametralmente oposto. Tá? O consumo de proteína no ciclismo ele é bem baixo, né, em relação ao percentual da dieta. Tá? Então, por exemplo, enquanto fisiculturistas chegam a consumir 8, 9, 10 gramas de proteína, estou falando de fisiculturistas profissionais, tá? Da mesma forma como vou falar de ciclistas profissionais. Fisiculturistas profissionais, eles costumam consumir 8, 9, 10 gramas de proteína por quilo de peso corporal, o que é muita proteína, é proteína pra caramba. Tá? Os ciclistas profissionais eles já não consomem tanta proteína assim, ele fica na faixa de uma pessoa comum, entre 2,0 e 3, até no máximo 2,5, 2,7 gramas, 3,0 já é uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Tá? Então fica aí entre 1,5, 1,7, 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Tá? No caso dos ciclistas, o que acontece? A demanda por carboidratos ela é muito maior. Tá? Então eu já vinha falando isso. A demanda por energia, no caso do ciclista, ela é muito maior do que a demanda por proteína. Tá? Lembrando, a proteína ela só muda de proporção, mas ela está sempre presente na alimentação de qualquer atleta. Mas a proporção que você utiliza de proteína para o esporte de endurance ela é completamente diferente da proporção de proteína que você utiliza para o esporte de força. Tá? No caso do fisiculturismo, que é o ganho de volume muscular, ou do esporte de força, de levantamento básico, o que seja. Tá?
Então, no caso do ciclismo, você pode ficar aí entre 1.7, 2.0, 1.2, dependendo da sua situação, né, gramas de proteína por quilo de peso corporal. Tá? É o normal, natural para um atleta de endurance. Tá? Consumir entre 2.2 e 3 gramas de proteína por quilo de peso corporal nos dias de treino de resistência pode ser uma boa proposta, ou caso você tenha dores musculares após treinamentos extenuantes, também pode ser vantajoso aumentar a quantidade de proteína por quilo de peso corporal no atleta de endurance. Tá? Então, imagina que você é ciclista e você fez uma prova muito dura, uma prova muito difícil, com muita subida, por exemplo, né, o que você teve que responder a muitos ataques, muitas fugas, e você precisa e você acabou essa prova com dores musculares. Tá? Então, alguns momentos depois você já percebeu que está com dores musculares. Essas dores musculares elas podem ser minimizadas caso você aumente a quantidade de proteína por 24 até 48 horas depois do treino. Tá? Não mais do que esse período, tá? Recuperou a musculatura, você volta à sua dieta normal aí na faixa de 1.5, 1.7. Tá? Isso é uma média entre 1.2 e 2.0, fica em 1.5, 1.7 gramas de proteína por quilo de peso corporal. É o ideal para um atleta de endurance. Tá? É mais do que o suficiente. Ao contrário do carboidrato, que você tem que subir bastante a quantidade de carboidrato para poder suprir a demanda energética. Beleza? Tá? Então, essa indicação de 2.2 a 3.0 gramas de proteína, ela serve também, por exemplo, né, já estamos finalizando inclusive, mas ela serve, por exemplo, para pessoas que estão com dietas restritivas. Tá? Então, a pessoa que está querendo perder peso e faz uma dieta restritiva, ela também pode lançar mão dessa quantidade maior de proteínas para suprir a deficiência no caso das perdas musculares, que podem ocorrer quando essa pessoa faz uma dieta muito restritiva. Tá? Então isso aí é a última conclusão que tinha aqui, eu já estava quase deixando passar isso, certo? Enfim, fica aí as recomendações da ISSN, tá? International, da Sociedade Internacional de Pesquisa em Nutrição. Essas recomendações não quer dizer que elas sejam sempre fixas, mas essas recomendações elas estão, vamos dizer, elas estão perenes aí desde 2012, 2014, que existem pesquisas mais aprofundadas nesse assunto. Em 2017 foi criado esse protocolo, né, com essas quantidades de proteínas, e isso perdura até hoje, beleza? Então fiquem à vontade aí, já encerrando o assunto, fiquem à vontade se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí. Vou encerrar o vídeo, deixar gravado aqui para todo mundo, mas fiquem certos que eu vou responder assim que tiver alguma pergunta, beleza? Aí fica aí no feed para vocês, vou compartilhar aqui também no meu feed pessoal, tá? E lembrando que sempre com uma dieta bem equilibrada e com uma quantidade de descanso adequado, uma hidratação adequada junto com essa dieta, com certeza você melhora os seus resultados exponencialmente. Tá? Então isso aí faz parte da vida de qualquer ciclista, de qualquer atleta, de qualquer pessoa que queira praticar um esporte. Beleza? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela presença de vocês. A gente se vê então na próxima segunda-feira com mais outro assunto. Valeu, obrigado, até a próxima.